Quando encontraram o texto bíblico, Mateus, capítulo de número 8, nós não vamos ler todo o que já lemos, nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Amém? Mas eu vos digo, isso é Jesus dizendo, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa. Vão sentar onde? Eles vão assentar-se à mesa. Nada mais, nada menos com Abraão, Isaque e Jacó. Pode se assentar. Essa mesa perto de mesas que poderiam estar sentados Armando Diego Maradona, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé e o Roberto Carlos. Perto dessa mesa aqui, que nós vamos sentar com Abraão, Isaque e Jacó, a gente está num outro nível. Poderia estar Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, ou Neymar, né? Vamos dar uma moral aqui pro André, que o André é fã do Neymar. Mas nessa mesa onde está Abraão, Isaque e Jacó, ela é incomparável. Eu, se tivesse que escolher um lugar, eu escolheria perto de Abraão, Isaque e de Jacó. O texto que nós lemos, nós já lemos ele, e nós já difundimos esse texto em duas passagens bíblicas pelas quais ele é narrado. E nós vimos aqui a diferença escriturística, a intenção de Mateus, ou a maneira que Mateus escreve, para a forma que Lucas escreve. E já explicamos aqui o porquê eles estão narrando a mesma situação, falando da mesma coisa, e de maneira diferente. É porque eles têm um público diferente. E é interessante a igreja compreender que Deus tem propósito em tudo que faz. E dentro do propósito de Deus, ele tem uma mensagem que ela pode ser compartilhada de maneiras e formas diferentes. Por quê? Porque o público, os ouvintes, não são iguais. Nem todo mundo veio de uma mesma, ou de um mesmo lugar, nem todo mundo vem de um mesmo estado, nem todo mundo vem de um mesmo país. Então, esses escritores do Evangelho, eles vão respeitar para que público eles estão escrevendo. Mateus para os judeus, cheio de formalidade. Ele não pode dizer que são os anciões judeus, porque os anciãos judeus, atendendo o pedido de um centurião romano, não pega bem. Ele também não pode dizer que são os amigos do centurião romano, que vêm até Jesus, porque o seu público ia questionar. Então ele diz que foi o centurião. Mas o centurião, ele disse que é homem de autoridade. E quando ele diz que manda alguém fazer alguma coisa, essa pessoa faz, o texto está dando para nós a prova de que aquilo que ele está dizendo é real. Ele manda alguém ir e a pessoa vai. Lucas está dizendo que os amigos agora vão até Jesus e diz: olha, não só eu me achei digno do Senhor estar
debaixo do meu telhado, como também não me julguei digno, vi até o Senhor. Basta uma palavra tua. Porque o que eu quero do Senhor não é um toque. Porque o meu problema não se alivia com um toque teu. O meu problema se alivia com a tua palavra. Porque toque é aquilo que é transitório e momentâneo. Mas a palavra tem um poder operacional. O escritor aos Hebreus vai olhar para o livro do Gênesis e ele vai entender que os mundos foram feitos, criados pela palavra. Mas ele sabe que a palavra não é transitória, a palavra é tão poderosa, operacional para todas as épocas e todas as gerações que ele diz, ainda hoje estão sustentados pela sua palavra. O internauta da internet, o internauta da igreja, mandou para mim uma pergunta, uma dúvida. Ele tem uma dúvida. Porque ele leu o Evangelho de João. E ele leu o Evangelho de João, capítulo número 4. E o Evangelho de João, capítulo número 4, fala de um filho de um oficial do rei. Aí algumas pessoas juntou o oficial do rei, que tem um filho doente, com o centurião de Roma, que tem um servo, um criado doente. João, capítulo de número 4. Qual é o tema da mensagem? Toda mesa é comum até Jesus sentar nela. A mesa ela pode ter pernas, sustentáculos, a gente chama de perna, mas de ouro. Sobre essas pernas da mesa pode estar um tampão de prata, de bronze. Mas se Jesus não tiver nela, ela é comum. Outro sim, ela pode ter pernas de madeira e ter um tatame por cima. Mas se Jesus sentar nela, ela não é uma mesa comum. Tem uma mesa, ou não sei se ainda tem, ali no shopping, a gente entra na antiga Líder Magazine, e tem uma mesa ali tão bonita. E eu já vi o preço dela, ela custa entre 13.500. Bonita ela. Ela é uma madeira coberta por um tipo de acrílico. Linda, ela é 13.500. Mas ela não tem valor nenhum ainda, enquanto está lá na loja. Mas o dia que eu levar aquela mesa para minha casa, você vai levar, pastor? Eu toquei nela. Toda vez que eu vou lá, eu falo, ela vai ser minha. E o dia que ela entrar na minha casa, nunca mais ela vai ser comum. E ela não vai deixar de ser comum por causa do valor que ela custa. Mas vai ser pelo ambiente que eu vou colocar ela e para o propósito que eu vou colocar ela nesse ambiente. Eu vou convidar Jesus para se sentar nela. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Eu costumo dizer que a Bíblia é um. A Bíblia é um. O lugar geográfico já é diferente. Ele foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ali havia um oficial do rei. Um oficial do rei não é um centurião. O oficial do rei, ele é mais do que o centurião. Quem é o centurião? É um sargento.
Um tenente cuja sua responsabilidade é liderar parte do contingente total. Um pedaço. Então ele tem 100 soldados. Ele é o centurião. O oficial do rei é outros 500. Mas eu achei interessante esse texto bíblico. Mas já está respondido que nós não estamos falando da mesma situação nem da mesma pessoa. Mas é parecido. E por que eu vou colocar esse texto? Porque é interessante isso daqui. Quando eu li o texto, eu achei interessante o internauta da igreja mandar, porque ele contribuiu para a pregação. O Espírito Santo falou, olha para o texto. Quem ele é? Eu falei, ele é alguém de autoridade. E o outro também é? É. O que ele está pedindo? Está pedindo uma cura para a casa dele. E o outro também está? Tá. É possível vivermos as mesmas situações e nos comportar de maneira diferente. E o que vai determinar o tipo de vitória, de milagre que vai ser operado dentro da nossa casa, vai ser a maneira que a gente se comporta frente às dificuldades que nós temos. Porque filho doente na casa, eu acredito que tinha até mais do que esses dois que nós já identificamos. O próprio Jesus, quando está falando sobre cura, sobre restauração, ele diz, olha, lá em Israel tinha um monte de viúva. Mas nem todo mundo viveu o mesmo milagre. É que tem gente que pode ter o mesmo nome, colocar a roupa parecida, estar no mesmo endereço, mas dependendo de como cada um se comporta, vive o milagre de maneira diferente. E eu sei que você está aqui nessa noite, e você tem um comportamento diante daquilo que está sendo colocado na mesa. E dependendo da maneira que você está se alimentando daquilo que está sendo posto na mesa, você vai viver o seu milagre. Você vai levar a tua resposta. Oh. Cujo filho, não criado, não servo, filho, estava enfermo, onde? Em Cafarnaum. Vai. Ouvindo esse que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e o curasse o seu filho, porque já estava à morte. Ouvindo, então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não creres. É porque o contexto do texto apresentado aqui é que Jesus vem de um ambiente de curas e milagres. O que ele está dizendo para esse oficial do rei é que ele só está acreditando a partir daquilo que ele já está ouvindo alguém dizer que já viveu. Tem gente que não vai chegar aqui até ouvir você dizer o que ele está fazendo na sua vida, o que ele está fazendo na sua casa, como é que ele operou. A gente fica pensando que testemunho é para ser contado no púlpito de microfone na mão. A tua melhor plateia é de uma pessoa só, onde você consegue ministrar para ela como aconteceu a cura, os detalhes do processo que você passou. Agora você precisa ser fiel, porque alguém fez isso e esse alguém precisa ser procurado. Há uma mensagem evangelística e missionária para que esse oficial chegasse lá, porque ele não cria em Jesus. Mas Jesus está falando para ele, só está crendo porque agora você viu os sinais. Cadê o texto que estava? Você só está crendo porque viu os sinais e os milagres.
Agora, quem está precisando de verdade, não tem que ser humilde? Sim ou não? Porque, irmão, se tu tem a oportunidade de estar na mesa com ele, você tem que aproveitar o tempo que você tem, porque ele vai se levantar. Esse tempo de mesa aqui, uma hora ele muda. O moço meio que ignora isso aqui. Ele toma uma chamada de Jesus. Só que mais interessado de receber o milagre, ele está, e ele não tem tempo de ficar magoadinho. Ele não tem tempo de ficar chateadinho, porque Jesus deu uma chamada nele, deu uma palavra dura, quando ele pediu para Jesus descer e curar o seu doente. Jesus acabou de dar uma nele. Versículo 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele recebeu a exortação e não perdeu o equilíbrio do que ele necessitava. Tem gente perdendo o equilíbrio do que ele necessita, porque não gostou da palavra de exortação. Mas Deus quer saber até que ponto o meu coração é humilde, para Ele chamar a minha atenção e ainda assim eu me submeter à autoridade dEle. Porque quem precisa um do outro não é ele de mim. Quem precisa dele sou eu. Aí, ele diz isso para Jesus. Jesus disse: vai, teu filho vive. E o homem creu em quê? O homem creu em quê? O homem creu em quê? O homem creu na palavra. Você está aqui? Você está aqui para eu te dizer: vai, e a resposta está pronta. Vai, e a porta está aberta. Vai, e a cura já aconteceu. Não, mas eu quero que o Senhor vá. Não. Ele falou que o meu servo, o meu filho, melhor dizendo, está curado. E sabe que hora é aquela? Pergunta: você sabe que hora é ela? Era a hora do culto. Deles, não nosso. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Aqui, tem hora que não adianta ficar em casa cuidando do doente. Já deu o remedinho? Já fez o que tinha que fazer? Vem buscar o milagre, porque tem coisa que a tua presença dentro de casa não vai adiantar nada. Vem para o ambiente onde ele libera uma palavra, e quando você voltar para casa, o milagre vai ter acontecido. Não vim por causa de quê? Não vim porque meu filho estava doente. Esperto é o oficial do rei. Diz: eu não vou ficar aqui, não adianta. Ele está doente. E ele vai morrer. E eu vou ficar aqui lamentando, passando a mão na cabeça dele. Enquanto eu estou ouvindo dizer que Jesus já ressuscitou um bocado de gente, que ele fez um monte de milagre por aí, eu vou atrás de Jesus. Ei, não tem Jesus indo atrás dele, tem ele indo atrás de Jesus. Eu não sei o que está acontecendo. Há uma geração tão necessitada de Deus, tão empobrecida e dependente, carente da graça e da misericórdia de Deus, mas ainda assim quer atendimento por iFood, quer atendimento por entrega particular, quer atendimento por internet. Vai aonde Jesus está. Pastor, e a hora? Quando falaram para ele: teu filho vive, ele vai dizer: deve ter uma coincidência. Deve ser coincidência. Assim, que horas se achara melhor? Disseram ontem. A hora no culto. Ontem. Foi quando eu tive com ele. Ontem. Que horas? Umas 7 horas. Eu estava me arrumando umas 7 horas.
E cheguei no culto umas 7h30, 7h45. Como? Foi ontem. Foi ontem numa sexta-feira que eu nem acreditava que poderia acontecer. Foi ontem, eu já pedi tanto, eu já peço desde o começo do ano, mas por acaso ontem eu resolvi pedir de novo e ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Tem sábado de resposta para a tua casa, tem final de semana de milagre para a tua família, e você vai entender. Foi quando? Lá no culto, para o culto que eu não queria ir porque eu estava cansado, para o culto que eu não queria ir porque estava com dor, para o culto que eu tinha tudo para não ir, mas eu fui e eu recebi uma palavra liberada sobre a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha saúde, que mudou o decreto sobre a minha vida. De maneira que o pai entendeu que era aquela mesma hora. Tem gente que não consegue ligar uma coisa na outra. Fala para o irmão, se liga. Tem que perceber essas coisas. Isso não é obra do acaso, não. Isso não é porque você é esperto. Isso não é porque você é bom. Não, eu corri atrás e eu fui. Nada. Tua perna só correu por caminhos que ele colocou debaixo do teu pé. Não, eu me inscrevi, eu busquei conversa. Tinha 100 na tua frente. Mas ele liberou uma palavra sobre a tua vida. E agora você está lá. Entende que foi ele. Perceba que foi ele. E ele entendeu. E ele entendeu que foi naquela mesma hora. Creu ele. Porque ele cria sozinho. Mas como ele foi aonde Jesus estava, creu ele. A casa foi com ele? Foi não, ele foi só. Mas como o milagre aconteceu na casa, creu ele que foi. E creu a casa que ficou. Creu ele que foi e creu a casa que ficou. Tem gente que nem sabe que vive, só porque você ainda está no culto. Tem gente que nem sabe que recebeu o livramento hoje. E olha que ele colocou isso na conta da expertise. Ele colocou isso na conta da habilidade dele. Ele colocou isso na conta até de outro Deus. De outros deuses por aí que devem ter. Mas o que ele não sabe é que como você está na presença dele, de Jesus, e você crê na palavra liberada, ele também está recebendo o livramento. Não ore igual você, não busque igual você, nem a crente igual tu, mas ainda está vivendo, porque a palavra de Deus liberada sobre a tua vida está liberando o livramento para dentro da tua casa e para o meio da sua família. Só que lá foi diferente. Lá foi diferente. No que foi diferente, perceba, André, o de João é o oficial do rei. Tal como o centurião. Por que o oficial do rei também não se julgou indigno? Mas o centurião se julgou indigno. E para mim também não faz muito sentido. No meio dessa passagem, onde Jesus está liberando uma palavra de cura para o criado do centurião, ele dizer, olha, vai ter muitos. Vai ter muitos. Vai ter muitos que vão vir do Oriente. Assim, presta atenção, se essa palavra tem alguma coisa a ver com a situação. Pedindo cura, eu não sou digno, Aí o Senhor vai liberar. Antes do Senhor liberar uma cura, ele coloca um negócio aqui que é para a gente pensar, gente. Ele fala, eu digo para vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente. E assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos. Quem eram os filhos? Bom, se o centurião está na classe dos muitos que virão de fora, de longe, os filhos são os que estão dentro.
Jesus está falando que os filhos, versículo 12, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dente. Depois que ele colocou essa situação, ele diz: vai, e como creste, te seja feito. Isso daqui não é base bíblica para ninguém viver uma vida promíscua. Isso daqui não é base bíblica para ninguém viver uma vida fora da natureza ou daquilo que Deus criou. Isso daqui não é base bíblica para corrupção de homens com homens e de mulheres com mulheres, não. Mas isso aqui é base bíblica para a graça. Porque independente do estado que o centurião se encontrava, Jesus manifestou graça. E por que os filhos ficarão de fora? Porque os filhos se julgam dono da mesa. E no máximo que os filhos são, é dono do assento. É. A mesa tem outro dono. Inclusive na época de Jesus, eles nem gostavam de cadeira, você sabe, né? O que tinha era a mesa. Sentavam no chão. A mesa era para se alimentar. Mas a mesa também era para se apoiar. Então a mesa tem uma estrutura que suporta o que é comido e suporta quem come. A mesa tem uma estrutura que suporta quem serve. A mesa tem uma estrutura que suporta o que serve. E a mesa tem uma estrutura que suporta quem é servido. Essa é a mesa. Toda mesa é comum até Jesus sentar nela. Vamos, Jonas, tentar falar das mesas para eu terminar. Pega o microfone, Gabriel, para tu ler um texto bíblico para mim aí. Para Jonas não precisar tirar aqui. Pega a Bíblia. Que mesa é essa? Diga o escândalo da mesa. Eu era jovem, já contei isso daqui. E eu estava lá no corredor esportivo. Não no corredor esportivo, mas ali é onde para os antigos a gente chamava de Gávea. Gávea é onde hoje é a clínica da família. Então eu jogava bola naquela quadra ali. E num domingo eu estava ali com uns rapazes. E eles estavam acendendo. E eu acho que eles ainda não sabiam aquela música. Eu vou apertar, mas não vou acender agora. Em respeito ao Alex. Ele andou assim, apertou. Falei, pô, ele vai acender agora. E ele acendeu. Mas eu estava falando para ele sobre a palavra de Deus. Alguém passou lá na beira da rua. Um crente. Aí foi lá na minha mãe e falou para ela. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou assim: meu filho, mamãe quer falar com você. Minha mãe, naquela simplicidade dela. O que foi, mãe? Sentou, eu sentei. Porque eu sempre fui meio questionado em casa, você sabia? Uma vez eles questionaram a minha sexualidade. Foi, pastor? Foi, porque eles ficavam pensando assim: namora. Tem umas meninas bonitas que querem ficar com ele. A Érica foi até responsável por isso, porque a Érica, quando era mais novinha lá, apaixonada em mim, o pessoal falava assim: rapaz, a carne só cai no prato do vegano. Se ela dá mole para mim, por que tu não fica? Eu falei, não fico. Aí eles questionaram minha sexualidade. Eu falei, não é isso não, estou esperando em Deus, em Jesus. Eu me conheço.
Sei que se eu entrar agora num negócio desse daí, eu vou me perder. E não me arrependo, não. Aí minha mãe questionou. Você está usando alguma coisa? Eu usando o quê, mãe? Meu filho, mamãe, tu sabe que mamãe é mamãe e papai para você, né? Um dia você vai ver mamãe em cima da pedra. Mamãe não vai estar mais aqui. Eu falei, mas meu Deus, o que foi? Fala para mim a verdade. Você está fazendo coisa errada, logo você. Você não está indo para a igreja? Eu falei, mãe, o que foi? Qual é que é? Porque quem falou, irmãos, tem patente. Ah, não foi qualquer pessoa. Ela olhou para a patente e falou, pô, não é possível. Essa pessoa não ia fazer isso. Falou, não, porque... Falou que você estava fumando maconha. Aí eu liguei uma coisa na outra e falei, ah, tá. Passou lá na hora que eu estava falando com os meninos. Eu não cheguei lá quando eles estavam fumando, não. A gente estava jogando bola, aí a gente estava conversando da palavra, eles acendeu, ele apertou o negócio, e eu pensei, ele não vai acender agora. Você queria cantar esse louvor mesmo, vou apertar, mas não vou acender agora. Ele acendeu. Eu já estava ali. Falei, não, mãe. Aí expliquei para ela, minha mãe confiou em mim. Uma vez eu fui pregar em Bento Ribeiro, ou na Assembleia de Deus de Bento Ribeiro, lá no Bugiúgue. Fui pregar num culto de adolescente, eu era muito jovem. Aquele negócio que a gente faz, que a gente quer muita alma para Jesus. Aí preguei, os adolescentes tudo mascando chiclete. Adolescente, que a gente lê, né? Eu preguei uma mensagem, no final não veio ninguém, eu saí do culto chateado. Eu jejuei, fiz o que fiz. E nem um infeliz daquele para poder aceitar Jesus. Parei no ponto esperando 6:09:30. Uma moça do meu lado para, com uma bolsa do lado, uma roupa um tanto quanto comprometedora. E o Espírito Santo fala, diz para ela, que eu sei o que ela colocou na bolsa dela. Que ela jogue fora, porque eu estou dando um livramento para ela. Falei, ué. Aí o Espírito Santo falou, tu não jejuou e não consagrou? Confia que eu estou te dizendo, esta moça vai para o último baile funk do dendê da sua vida. E depois do baile funk ela tem a intenção de se suicidar tomando esses remédios. Ei, menina, o Senhor está me dizendo que dentro da sua bolsa tem uns frascos de comprimidos, que o objetivo é você ir para o último baile funk da sua vida. Quando eu estava duvidando de mim, ela caiu em lágrimas, abriu a bolsa, jogou tudo no chão. Um ônibus passando e eu falei, meu Deus do céu, vão dizer, se lá disseram que eu estava fumando maconha, aqui vão dizer que eu estou com essa moça aqui. Eu sempre fui muito preocupado com essa coisa das pessoas me olharem e ver onde é que eu estou. Aquela menina foi embora. Eu perdi o 6:09:30 às 11h da noite. E fiquei até às 3h da madrugada sem passar um único ônibus. Até que se aproxima de mim uma outra mulher. Diz, boa noite. Boa noite. Salomão, quando viu uma mulher de programa na rua, Salomão, ele orienta o jovem a não andar pela madrugada, para não se encontrar com essa mulher. Ó, como é que é antigo? Foi exatamente isso que aconteceu. Ela disse, você sabe o que é o meu ponto? Eu estou pensando que é o ponto de ônibus. Eu falei, é o meu também. Ela disse, não, eu estou aqui para poder... Me explicou o que ela estava fazendo, você não quer? Eu falei, não quero não.
Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando eu falei, eu tenho uma palavra de Deus para você, o olho dela ficou branco, ela virou assim o olho para trás, se manifestou, foi para o outro lado da rua e ficou cocada, baixada. Eu repreendi aquele espírito e o Senhor falou, tu jejuou achando que ia arrebentar lá na igreja, mas eu te preparei para dar livramento para essas duas moças essa madrugada. Resumindo, eu preguei o evangelho para aquela menina. E disse para ela, você não vai ficar mais aqui. Você mora onde? Ela disse, eu moro do outro lado da Visconde Della Mare. Falei, vou te levar em casa. É que quando ele senta nesse tipo de mesa, ele não está muito preocupado com o que vão dizer, nem com o que vão pensar, porque ele tem um propósito, ele é intencional. E ele não tem nem pressa de se levantar dela para que ninguém veja. Se ele tiver que parar com um grupo de amigos, ele manda esses caras comprar pão para fazer da beira do poço uma mesa, onde ele pode restaurar uma samaritana. Quando peguei na mão daquela mulher, manifestou de novo e disse, eu vou te matar para mim. Adiós. Você não vai me matar. Porque aquele que já morreu por mim, ele me dá autoridade para te repreender. Ela, oi, eu falei, oi, vamos. Subi a Visconde Della Mare quando estou indo despontando, antes de chegar no Paulinho Werneck. Tem lá até hoje um barzinho num cruzamento, onde uma rua vai para a casa do irmão Leandro. Leandro, que veio aqui, o grandão. Quando eu estava chegando no bar, de mão dada com a moça, uma mulher na mesa disse assim, olha, de namorado novo. Do outro lado da mesa, uma pessoa levantou manifestada e falou, eu disse que eu vou te matar. Perceba, uma pessoa diferente, repetindo o que foi dito do outro lado da rua. E eu falei, eu já disse que você não vai me matar. A mãe da moça estava dentro de casa. Subimos uma escadinha. A mãe da Sonei, abriu, com os olhos cheios de lágrima, e disse, eu já sei. Igual o gentil. Deus não falou primeiro com o Pedro, falou primeiro com o gentil. O Pedro é que tinha que ter entendido. Não, Deus não tinha que falar primeiro com o Pedro, porque primeiro é no Pedro. Não, se ele quiser, ele fala com o cara que está lá na boca de fumo. É você que tem que entender que ele já falou com ele, que você é uma resposta para a vida dele. Ela disse para mim, eu sei que você é um anjo. Falei, eu um anjo? Falei, será que ela está pensando que eu sou o namorado da filha dela? Você é um anjo. Porque agora há pouco o Espírito de Deus mandava eu orar. Ele dizia, ora pela tua filha, porque eu estou enviando um anjo agora lá. Anos depois eu fui encontrar a Érica no Templo Central. E a minha gatinha estava cantando naquele coral sem ser a minha gatinha ainda. Mas quando acabou um daqueles cultos, eu vi a Sonei vestida com o uniforme do coral, cantando e adorando o nome do Senhor. Você está aqui ainda, porque o dia que Jesus sentar numa mesa, independente de onde ela estiver, Ele vai fazer a obra. Deixei ela, 4:pouca da manhã, os cachorros tudo fazendo au, au, au. Falei, agora eu vou andando. Quando eu estava indo para atravessar para a rua do Paulinho Werneck, parou um moço que mora lá na Sapucaia
que trabalhava na Kombi, o Pará, olhou para mim e falou: Alex, só eu, tá indo para a Praia da Rosa? Estou indo para lá, por acaso. O que tu está fazendo aqui? Falei: longa história. Entra. Jesus mandou a condução para me levar para casa. Você está aqui para adorar Jesus? Quem está aqui para adorar Jesus? Vai, adora Jesus aí, dá para ele uma linda salva de palmas. Come on, de que leva shuri kamanagava. Ela mande o kamanarabaga shuri kamanas. Calabachandaraba calabandaragas. Só que era um escândalo. Deixa pra lá. Eu queria conversar com a Érica. Perceba a minha preocupação. Inocente. Por que eu queria conversar com a Érica? E eu queria uma conversa saudável. E de repente eu me vi atraído. Falei: puxa vida, acho que eu vou perder a oportunidade. Essa menina pode ser minha. Aí sentamos na ciclovia. Érica não era crente. Sabe a pastora, minha esposa? Eu já desci lá do Dendê para bater no portão e levar ela para o culto de jovem. E ela disse que iria, mas me deu o golpe naquele dia. E disse: eu vou ter que sair. Jesus sabia que eu estava investindo no lugar certo. E se alguém perguntar para mim se valeu a pena eu ter descido do Dendê e não ter conseguido levar a Érica para o culto, valeu. No final da conta eu levei ela para o altar e todo dia eu levo ela para casa e para a igreja agora. Falei: Érica, vamos conversar. Ela disse: pô, vamos. Quero trocar uma ideia com você. Eu queria explicar para ela algumas coisas, sei lá, de repente, né, vamos orar, alguma coisa. Mas ela não estava na igreja, meu coração estava, sabe, espontaneamente. Você acredita nisso? Passamos assim no beco 4, do nada, sem falar nada. Nada. Ela vindo de lá, eu indo de cá. Nossos olhos cruzados. Ela parou, me deu um beijo e foi embora. Aquele beijo. Meu Deus da glória. O que foi isso, Senhor? Aonde tem? Falei: eu vou ter que conversar com essa menina. Lembra, amor, do beijo? Me deu um beijo sem nada, sem falar nada. Falei: então vamos conversar, Érica. Mas a minha preocupação era essa. Aí eu falei para ela assim, mas ela no mundo, outra cabeça. Na verdade, eu estava muito inocente. Né? Falei: Érica, mas não vai de short, não. Vai de saia. Olha a minha cabeça. Vai de saia, porque se alguém ver, eu não estou com uma menina. Porque já vai chamar a atenção eu estar com uma menina. Mas pelo menos eu não estou com uma menina de shortinho. Sabe? Para não passar de novo pelo negócio da maconha. Para não ser de novo chamado de namorado sem ser namorado, como o filho da menina. Na mente dela. Eu acho que de qualquer pessoa no mundo. Pensou: safado. Olha que crente safado, cara. Mas que crente safado. Eu estou pensando que ele é direitinho. Eu estou pensando que ele é diferente de tudo que eu já vi nessa vida. O safado manda eu botar uma saia. Ela estava pensando que eu estava chamando ela para o abate. No outro dia eu não entendi nada. E paramos de nos falar. Ela ficou chateada comigo, eu também não entendi nada. Caminhos diferentes. Como é que o senhor ficou sabendo dessas histórias? Depois de muito tempo, quando começamos para namorar, é que foi explicado isso. Que mal entendido. É que às vezes a gente fica querendo que a pessoa muda de roupa. Por causa dos outros. Muda o jeito, põe uma blusa. Ainda bem que quando eu voltei para Jesus, ninguém mandou eu botar uma blusa. Porque eu estava me escondendo da chuva, debaixo da Marquês, da Jeruelzinha, lá da Sapucaia. E a irmã Jessi cantando dentro da igreja com um único pandeirinho na mão. E eu com a bola debaixo do braço. Ela olhou para mim e disse: menino, entra, está ventando muito. Eu disse: eu estou sem camisa. Você já não faz isso agora, mas você já imaginou eu sem camisa? Para de imaginar. Eu? Que isso, pastor? Mas eu não era pastor. Entrei no culto sem camisa. E o pregador Ezequiel estava pregando.
capítulo de número 2 de Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aquela palavra entrou no meu coração. Ele perguntou: quer aceitar Jesus como Salvador da tua vida? Eu voltei para Jesus sem camisa, porque alguém me aceitou do jeito que eu estava. Ninguém ficou olhando se eu estava de boné, ninguém ficou olhando se eu estava de bermuda, ninguém ficou olhando se eu estava de chinelo, ninguém ficou olhando. Aí dentro da comunidade, eu sem camisa, alguém disse: entra. Hoje, santo, você está assim, bonitão. Mas quando tu veio, tu estava trapilho. Tu não lembra, não? Quando tu veio, tu estava quebrado. E eu não estou falando nem do jeito que você estava vestido. Eu estou falando como estava a tua alma, como estava a tua emoção, como estavam os teus sentimentos. Aí Jesus manifestou graça, te colocou na mesa, te tornou um participante da mesa, te transformou. Aí agora nós estamos aqui, não podemos agir como os filhos de Israel, que eram ocupantes de uma mesa e achavam que ninguém podia mais sentar, porque Jesus ainda continua sentando em mesas que para mim e para você podem ser comum, mas a partir do dia que Jesus sentou nela, ela deixa de ser comum. Pegou o texto, Gabriel? Lê que eu vou terminar agora. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Você está lendo Mateus 8, 9 e 13? Isso. De 9 a 13? Ih, Jona, tu deu o texto errado então. Vai, lê isso. E digo a este: Nós vai. acabamos de ler esse. Não é esse não. Não é esse não. Passa a próxima mesa então. Pastor, vai ficar assim a mesa escandalosa? Vai não, é porque eu estou querendo terminar essas mesas. Essa daqui eu poderia colocar na mesa escandalosa essa mulher aí do vaso de alabastro, que entra e vai por detrás dos seus pés na mesa e quebra um vaso de alabastro. Mas vamos para a segunda mesa aqui? Que mesa é essa? As migalhas. O problema é quando a gente quer sentar na mesa e quer comer daquilo que tem no centro. É que a gente se acha o dono da mesa. Quem se acha o dono da mesa quer comer do que tem de principal na mesa. Mas quem entende que o importante da mesa é mais importante do que você, está satisfeito só em encontrar uma oportunidade. Lê então, Gabriel. Lê agora certo. Tu leu errado, Gabriel. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Que leitura legal. Lê de novo. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não é lícito, disse Jesus, pegar do que tem na mesa para os filhos dá para os cachorrinhos, irmão. Puxa vida. Não, pastor, cachorrinho ali. Não, cachorrinho ali é cachorrinho. Cachorrinho ali é cão. E cão, para um judeu, na época, raça impura. Ela não discorda dele. Ela não diz não. Ela diz sim. Quer receber algumas coisas da parte de Jesus? Receba as palavras dele, por mais dura que seja, não contraria ele. Ele diz, não é lícito pegar do que está na mesa e dar para os cachorrinhos. Ela diz sim. Ela não diz não. Ela diz sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos. Eu não estou pedindo o Senhor para comer do que está em cima da mesa. Se o Senhor me der, eu como do que está aqui embaixo. Porque o que eu preciso é maior do que aquilo que eu como. O que eu vim buscar de ti não é momentâneo, não é para agora, é para sempre. Sim, Senhor. Até os cachorrinhos se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Jesus falou, outra aí. Não vi. Igual ela? Tem não. Não tem igual ela não. Igual o centurião não tem. Irmão, você devia dar uma raiva nos caras. Não sim ou não? Ele nunca disse assim, não tem igual Pedro. Quem já leu? Ele elogiou assim o Tiago. Olha, não tem igual o Tiago. Quando ele elogiou alguém, essa pessoa já tinha morrido.
Porque até enquanto está em vida, ele nunca falou nada. Depois que ele morreu, aí ele falou, então, esse daí, dos nascidos de mulher, não tem igual a ele não. Mas do centurião ele falou bem. Da cananeia ele falou bem. Da samaritana ele falou bem. Ele não está querendo ensinar alguma coisa para a gente, não? É que não adianta a gente ficar falando bem só da gente. E achar que todo mundo que não se veste, não come e não faz aquilo que a gente faz, não pode ser bem, não pode ser uma boa coisa. Porque nós também não éramos boa coisa. Nós também não éramos boa coisa. Mas Jesus nos transformou num negocinho chamado, aleluia, seus filhos, seus servos. E Ele também está querendo estender isso para outras pessoas. Ele está querendo estender esta graça, essa misericórdia para outras pessoas, sim ou não? O problema é a gente dar espaço. Diga para alguém, vamos dar espaço na mesa. Às vezes não é nem arrumar outra mesa. Às vezes é arrumar outra cadeira para ficar na mesma mesa. Quando a gente sai, a gente quer sentar em mesa separado. Então às vezes o cara coloca numa mesa só mais cadeiras do que mesa. A gente chega a ficar desconfortável. Porque era para ter uma mesa aqui uma cadeira aqui no centro para uma mesa. Mas dentro de uma mesa ele põe uma cadeira, duas cadeiras e três cadeiras. Porque a gente quer ficar junto. Eu quero ministrar para esta casa. Que nós vamos dar lugar na mesa. Que nós vamos arrumar um jeitinho. Cabe aqui, senta aqui. Estou falando para você se levantar não. Estou falando para você chegar para o canto. Porque se você se levantar pode causar desconforto em quem está sentando. Então a ideia é senta perto de mim. Pode sentar. Na Praia da Rosa tinha um moço chamado Caminhoneiro. Você não deve conhecer. Mas a Érica conheceu o Caminhoneiro. O Caminhoneiro era um homem grande, assim, de olhos azuis. E aquele moço só vivia bêbado, embriagado, alto. Quando ele entrava no culto, os diáconos tiravam ele. Quando ele entrava no culto, o diácono botava ele lá atrás. André, eu meio pacífico igual você. Esse jeitinho meio que deixa a pessoa com raiva da gente. Fui lá atrás, peguei na mão do caminhoneiro, grandão. E lá na igreja tinha um banquinho, por exemplo, o púlpito era aqui, e tinha um banquinho aqui do lado, que era para os diáconos sentar. Fui lá atrás, peguei o caminhoneiro e botei no banco do lado do púlpito. Não sei o que aconteceu na hora. Ele pensou assim, eu acho que ele pensou assim, poxa, eu fui tão acolhido por ele, que acreditem, ele botou os pés para lá no banco, era uns bancão comprido, aqueles bancão compridos das igrejas. Ele botou os pés para lá no banco e sentou aqui no meu colo. Sentou não, deitou, Samara. Aqui no meu colo. E todo mundo olhando. E a palavra sendo pregada. E eu com as minhas mãos aqui, ó. Eu sei que você acredita em mim, eu não preciso falar por Deus, pelo Espírito Santo. E também se não acreditar, está tudo bem. Comecei a fazer um cafuné na cabeça do caminhoneiro. Ele deitou no meu colo. Eu ouvi a palavra de Deus. Ele deitou. E pela primeira vez ouvi aquele moço falar uma frase completa. Quando acabou o culto, os olhos dele azulzinho. Brilhou, porque quando quem tem olho de cor, que lacrimeja, fica, né, aceso, parece que acende. O olho dele acendeu. Ele me abraçou. E ele tinha palavras rápidas. Ele falava assim, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Um bigodão ralando aqui no meu ouvido, falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sabe, o Espírito Santo falou assim, não é nem sobre ele, meu filho. Eu queria que você tivesse a capacidade de, no culto, colocar alguém deitado no seu colo. Isso escandaliza. Mas isso traz para nós uma marca de discipulado excelente. Porque tem gente tão carente que ele está precisando de um abraço mais demorado, um aperto de mão mais longo. Ele está precisando de uma companhia que não tem pressa. Eu sempre entendi então que o Espírito Santo de Deus ele estava nos conduzindo. Foi isso. Fica em pé. Foi isso. Isso o que, pastor? Isso que eu fazia quando era um adolescente, quando era um jovem obreiro,
foi isso que te colocou aqui agora. Porque eu não deixei de fazer quando eu era diácono. Eu virei pastor. E aprendi que a dinâmica ou a liturgia do culto, ela pode ser interrompida em detrimento de uma alma. É o que testemunha Pablo e Samara quando entram aqui e eu estou empolgado no culto, eu paro tudo, vou em direção a eles e ministro uma palavra e eles ficam. É o que impressiona o André e a Larissa quando eles disseram: caramba, a gente veio aqui e o pessoal querendo nos levar em casa, acabou o culto, o pastor preocupado, querendo arrumar um carro. É esse tipo de atenção, é esse tipo de acolhimento que as almas estão precisando. Mas a nossa correria, a nossa preocupação, os nossos pecados, os nossos egoísmos, não deixa mais a gente dar atenção para quem está carente de atenção. E a palavra é um dispositivo que só pode ter resultado na boca de quem pode dar atenção para alguém. Então eu não estou dizendo que agora nós vamos colocar na mesa todo tipo de gente e fazer todo tipo de coisa na mesa, subir em cima dela. Não, eu estou dizendo que nós vamos sentar pessoas na mesa que geralmente não teriam oportunidade de sentar. E nós vamos ensinar para ela como senta, como come, como se alimenta, como se levanta dessa mesa. Porque se ela não puder sentar, ela nunca vai aprender como é que se comporta. Mas há um comportamento que está sendo mudado pelo professor Espírito Santo. E ele vai nos ensinar a voltar a dar atenção para os carentes. E eu não estou falando de carente de comida, não. Eu estou falando de carência emocional, de necessidade espiritual. Que a igreja está aqui todos os dias para fazer isso. E enquanto alguém está pensando, Pablo, que eu vou tirar um culto para a gente descansar. Ele vai tirar um culto para descansar. O Ezequiel se empolgou no dia da reunião, né, Ezequiel? Aí falou assim: graças a Deus. Quem não entendeu o contexto me questionou. Ué, não entendi nada. Como é que o obreiro deu graças a Deus porque o Senhor disse que vai ter um culto a menos? É porque o obreiro já sabe aquilo que às vezes a igreja não sabe. E eu não estou tirando um culto para a gente descansar. Eu estou tirando uma liturgia para a gente dar atenção para pessoas na mesa. Eu estou tirando a ocupação de 7h30 até 9h45, cantando e pregando para você, para eu poder, sem microfone, sem roupa, sem formalidade, sentar com alguém para poder ensinar para ele o que é mesa. A proposta é essa, André. Porque eu não estou cansado de culto, eu não canso de culto. Mas eu tenho um público que está precisando mais da minha atenção do que da minha pregação. Eu tenho um público que está precisando mais da minha afetividade do que da minha performance cantando. E nós vamos encontrar eles. Na verdade, eles já estão se aproximando aqui. Só basta você entender o tempo de dar lugar para ele se sentar na mesa. Porque eu creio piamente que nós vamos viver uma mudança de comportamento. Não porque nós estamos querendo, é porque nós vivemos propósito. E o nosso comportamento vai atrair pessoas para servirem a Cristo. Você concorda com essa palavra ou não? Se concorda, aplaude a palavra. Acabou a pregação. Acabou, Jonas? Acabou a pregação. Acabou todas as mesas? Vou orar agora, acabou mesmo, só vou te mostrar. Acabou. Eu falei, a mesa do comportamento.